Fala, meus avivados e avivadas, como é que vocês estão? Primeiramente, vamos agradecer a Deus por mais um podcast para vocês. Eu sou o Gilson Abraão, estamos aqui eu e Eric Rosca e Felipe Alvarenga. Vambora, meu povo? Eu aqui, tamo junto. Isso aí. Vamos pra cima. Primeiramente, agradecer a Deus por mais um dia. Obrigado. Entendeu? Estamos aqui com o nosso podcast 002. Você tá doido? Respeita tudo. Vambora, hoje nós estamos com um convidado aí maravilhoso. Um cara que tem um cérebro gigante. Ai, começou ele. Já começou ele com as gafas, Mas é cara. uma pessoa que nós amamos demais, você tá doido? E que tem muita coisa pra passar pra gente. Hoje o nosso convidado é o Fábio Bahia, pô. Ele aí, ó. Respeita tudo. Alô, alô, pessoal. Graça e paz, estamos juntos. Uma salva de palmas pra ele. Deus é bom em todo tempo. Aí, o que eu falei, Gilson? Eu falei assim, ó, fica ligado, vai tocar. E tocou, né, Barão? É isso aí, me convidou, eu vim. Estamos aí. Vamos que vamos. Vambora, vambora. Hoje o tema da gente é liderança dentro e fora da igreja. Tema forte, hein? Entendeu? Um tema forte. Hoje a responsabilidade é do Fábio Bahia. Eita. Então vamos conversar aí, né? Érica aí, Felipe, começando as perguntas aí. Teve as perguntinhas escritas lá, né? Que a gente botou lá no Instagram. Não foi, pai? Na caixinha. É, na caixinha tem umas perguntas meio... Então se prepara, Bombástica, vambora. tipo de Vai bombástica. devagar, vai Barão, devagar, vai devagar. Vai devagar. Já tá atacando fogo, já. Mal começou o podcast. Ele já tá É botando uma desse pressão jeito. no convidado, Barão. Vambora. Não esquecendo, por favor, se inscreva no nosso canal lá. Ative o sininho, entendeu? Vai lá no Instagram, segue a gente lá. Vai sim. Beleza? No TikTok. Vai lá compartilhando bastante aí pra poder a gente chegar no nível top aí pra poder levar as palavras boas pra vocês aí, beleza? Vambora aí, Eric. O que tu manda? Eu vou ser o primeiro hoje de novo? É você mesmo, tá do meu lado. Então, beleza, então. Quero primeiramente agradecer ao Pastor Fábio Bahia também por estar aqui conosco nesse segundo podcast nosso. Obrigado por ter aceito o nosso convite. E vamos lá. Sabemos que o senhor é líder dentro e fora da igreja também. O senhor lidera dentro da igreja e também tem equipes fora dentro do ramo que o senhor trabalha. Qual foi o maior desafio para o senhor? Primeiramente, eu quero agradecer a todos vocês aí pela oportunidade de estarmos juntos. Já caminhamos juntos, né, já durante um tempo. Verdade. Vi que no podcast anterior vocês falaram do Aviva-nos desde lá da praça. Verdade. Eu tive a oportunidade de pregar na praça. Verdade. Daquela vez, não sei se foi o primeiro ou o Foi o segundo. primeiro, o Pastor Fábio Bahia foi o primeiro. Então, olha aí, ó, a dupla honra. Eu fui verdade. o primeiro a pregar na praça. E no E o Aviva, primeiro no podcast. o primeiro a vir no É podcast. verdade. E aí, Top. Deus é bom em todo tempo, né? Deus é maravilhoso. Eu creio que isso é promessa de Deus cumprindo em nossas vidas aí Eu mutuamente. Né? Tanto vocês com a oportunidade de estar realizando o que vocês sonharam em fazer. E também do que Deus tem para minha vida, né? Em relação de estar podendo pregar a palavra dele, falar para tantas pessoas ao mesmo tempo, é uma honra para mim. Amém. E é a minha missão. É o que eu tenho como missão de isso. vida, Top. fazer a palavra de Deus conhecida. É isso. E voltando à questão da pergunta, né, do maior desafio, o maior desafio da liderança dentro da igreja quanto fora da igreja são as pessoas, né? Lidar com pessoas não é fácil. Realmente. Tanto quem lidera fora da igreja quanto quem lidera na igreja precisa gostar de gente, né? Tem que gostar de gente, gostar de pessoas. É preciso ter um perfil que você consiga analisar e decifrar a característica de qualquer pessoa, porque a partir do momento que você consegue já decifrando, né, a característica de cada liderado Sim. seu, fica mais fácil de você saber como vai lidar com o perfil, com o comportamento de cada um e aonde fica melhor de você alocá-lo e até também de você, quando conhece o perfil do camarada, de você conseguir extrair o melhor dele dentro da função Sim, que ele esteja verdade. fazendo. Exatamente. Esse é o maior desafio da liderança, é esse. Gostar de gente. Quem não gosta de gente não pode ser líder. E é complicado isso, né? A gente vê nos dias de hoje pessoas que não lideram por pessoas, por gostar de pessoas, mas sim pelos retornos que muitas das vezes têm, né? Vamos falar de nós cristãos. Quantas pessoas procuram ser líder buscando retorno financeiro e não por abençoar vidas, né? Infelizmente a gente vê que hoje um dos maiores problemas da igreja cristã é esse, né? Mercenários e não líderes, né? Pessoas que buscam usufruir do evangelho de forma errada,
que o senhor acha sobre isso? A gente já vê Jesus falando isso na parábola, né, em João 10, falando da parábola do pastor, né? Ela vai dizer que o verdadeiro pastor, ele passa pela porta das ovelhas, que é o isso próprio aí. Jesus. E ele vai dizer que o mercenário pula o muro, ele pula a cerca. E o que a gente pode decifrar de quando você tem um líder que faz aquilo por amor na obra de Deus, é o cara que não tomou o lugar de ninguém. É o cara que Verdade. não derrubou ninguém para estar em algum lugar. É o cara que ele faz aquilo porque realmente ele ama pessoas. Ele entendeu que o chamado dele é em Cristo e que o chamado dele é cuidar de pessoas. Ele vai ter que, às vezes, negar da vida dele para que ele possa abençoar uma outra vida. Então, o chamado do líder e não do mercenário é esse. Né? Esse é o ponto. E o que a gente muito vê é isso. Foi o que você falou. Pessoas que lideram por status, por retorno financeiro, por Infelizmente, soberba mas tem. ou simplesmente por aparência, para poder dizer que é líder. E a gente consegue decifrar um bom líder de um mau líder Verdade. fazendo essas análises aí simples. E cabe até um pouco do que nós falamos semana passada, semana passada, ó, no outro podcast, né? Que falamos sobre isso. Infelizmente, a gente vive um período muito difícil em questões de liderança. Vou ser bem sincero, tem muito líder ruim aí, cara. Muito. Tem muito, oxe. Tem muito líder ruim aí. Que visa status. Quer ver um exemplo aí, quando a gente parte pra Bíblia? Olha os filhos de Eli. Queriam os status, mas não queriam as responsabilidades do ofício que eles tinham, de sacerdote. Queriam ali receber as ofertas, tudo pra eles, faziam lá a bagunça que eles faziam, mas não tinham as responsabilidades. Não queriam as responsabilidades. Mas posso te falar uma coisa aqui, Eric? Fica à É o vontade. seguinte, cara, é uma coisa que a gente tava até conversando ontem no carro, né? E será que esses líderes ruins, né? Foram ensinados? E aí, o que vocês dizem sobre isso? O entrevistado vai ter que responder, irmão. E aí, pastor? Mano. E aí? Geralmente, essa questão a gente não vai poder nunca generalizar tudo, né? Verdade. Porque tem gente que, antes de liderar, ele pensa de um jeito. Eu já Uhum. convivi com pessoas assim. Antes dele liderar, antes dele ter pessoas debaixo da cobertura dele, ele tinha um pensamento que era um pensamento que, de repente, ele afrontava até o líder dele, a qual ensinou muitas coisas para ele. Ele tinha um pensamento de tentar revolucionar e colocar coisas no lugar que estavam fora. Mas, a partir do momento que ele foi incluso dentro do sistema, toda aquela vontade que ele tinha de romper com as coisas que achavam que era errado, ele se torna escravo do Verdade. sistema também. Então, assim, em algum ponto ele pode ter sido até ensinado e Deus tocou no coração dele, como aconteceu com diversas pessoas na Bíblia que começaram bem E e terminaram mal. terminaram mal. Verdade. E o grande desafio da liderança é esse, não é só a questão de como você começa, mas vai ser o planejamento para como você vai terminar. Porque muita gente começou certo, mas Verdade. muita gente se perdeu no meio do caminho. É a constância, né? É a constância de você não ter que se perder no meio do caminho e estar sempre tendo que fazer uma reavaliação. A liderança ela vai ser necessária, de vez em quando você parar para se reavaliar. Como é que você está lidando com as pessoas, com as coisas? Será que eu estou seguindo o direcional que Deus me deu? Eu estou saindo fora daquilo? Porque as tentações são muitas. Muitas, Para que muitas, saiam do sim. direcional de Deus. Às vezes Deus chamou você para que você pudesse trabalhar com um certo número de pessoas, né? Aí eu vou lembrar lá de Moisés. Eu aprendi isso logo no início da minha caminhada, quando ele está com Jetro e está pesado para poder liderar tudo aquilo. E Jetro chama ele e fala assim, cara, você tem que dividir a responsabilidade. Verdade. Porque se você não dividir, você vai acabar ficando loucão aí, vai dar ruim para você. E aí ele fala assim, você pega aí os homens aí e separa eles para que uns sejam líderes de dezenas, o outro de centenas e o outro de milhares. Aí o cara ele vai precisar entender o quê? Quando Deus me chamou, ele me chamou para ser líder de quantos? De dezenas? Me chamou para ser líder de centenas? Sim. Ou me chamou para ser líder de milhares? E dentro desse diagnóstico que ele tem, dessa revelação de Deus para ele, é o que ele vai trabalhar. E o que a gente fala dos caras se perderem no meio do caminho é porque às vezes Deus chamou você para ser líder apenas de centenas. Mas ele olhou para o amigo do lado e ele viu que o amigo do lado está crescendo dentro de um modelo diferente. Sim.
E aí o que ele vai fazer? Ele sai daquilo que Deus programou para ele, ainda que seja simples, mas está dentro do propósito. Verdade. E ele vai querer migrar para uma outra coisa que Deus não chamou ele para fazer, porque ele está vendo que o cara está crescendo com aquilo. Sim, sim. Então, assim, se desde o começo a gente tiver a noção do que Deus chamou a gente para fazer, a gente provavelmente, ir seguindo em obediência, não vai sair do propósito de Deus. Porque hoje a igreja está muito baseada em relação à questão de resultados. Muitos resultados. E aí, quando você olha uma igreja cheia e você vê um monte de gente e algumas coisas fluindo na internet, porque a internet às vezes engana a gente, tá? Eu já fui parar em lugar que eu via propaganda e cheguei lá, não era isso. Então, é o seguinte... aí você vai chegar e você vai ver e vai falar assim, tá rompendo. Mas ele não tá rompendo, ele só tá dando resultado. E ele pode estar dando resultado, primeiro pela bênção de Deus e também por diversas outras coisas. Sim. Por alguma expertise que ele tenha Sim, em relacionado a lidar com gente, com pessoas, a estratégias, a um monte de coisas. E aí ele vai crescer, ele vai desenvolver. Só que o resultado, às vezes, não tem a ver com propósito. E eu aprendi isso com um amigo meu que me ensinou isso há muitos anos atrás. Nem tudo que dá certo é certo. Boa, gostei. Nem tudo. Flávio Soares, um abraço, meu irmão. Se você um dia ver isso aqui, beijo. Então, assim, nem tudo que dá certo é certo. E quando a gente vê alguém explodindo, você acha que aquilo ali é o certo para me fazer. Pode ser certo para ele. Sim. De repente, não é o certo para você, porque não foi o que Deus chamou você para fazer. E o propósito, às vezes, ele não vai estar alinhado com o resultado. Alguém vai estar olhando para você e vai estar te medindo pelo teu resultado. E vai estar falando assim, pô, esse cara está errado. Esse cara está caminhando fora do propósito. Esse cara está fora da bênção de Deus. Não, ele não está dando resultado, mas ele está chamando o que Deus chamou ele para fazer. Não dá resultado aos olhos humanos, mas no reino ele é conhecido pela obediência e pelo que ele tem feito diante de Deus. Acaba que isso a questão de olhar para as pessoas do lado é como se fosse um espelho, né? A gente acaba pegando pessoas para ter ela como modelo, como um espelho, para a gente tentar colocar na nossa vida. E muitos líderes se perderam por causa disso. Foram tentar se espelhar em outras pessoas, como ele falou. A questão do sucesso deu certo com ele. Mas como você falou, nem sempre o que tá dando certo com um é o certo. É o que, infelizmente, vê muito por aí nos dias de hoje, o tanto de heresia que há se espalhando. A gente que está envolvido na igreja sabe o perigo das heresias se espalharem. As pessoas veem certos tipos de movimento por aí e vê dando, entre aspas, certo e fala, vou me espelhar. Aí introduz dentro do seu ministério, na sua liderança e tenta fazer da mesma forma e quando vai ver, acaba com o ministério falido. Sim. Acaba com o ministério falido. E a gente conhece pessoas que ficaram frustradas porque tentaram imitar outras pessoas. Não dá certo. Na verdade, o que Deus tem contigo vai ser contigo. É isso. O que tem comigo vai ser com a minha pessoa. O que tem com o Felipe e com o Gilson vai ser com eles. Só que as pessoas querem muitas das vezes forçar, né? Ser a outra pessoa e não tem como. E tipo assim, também aconteceu comigo isso também, cara. Eu também, no evangélico, eu de ver, tipo assim, a coisa pra mim, eu, nessa posição, eu acho errado, tá ligado? Porque, tipo assim, eu também me espelhei muito em algumas pessoas. Eu Na no família evangélico. Fat Family, né, irmão? Oi? Fat Family, varão? Que negócio é esse? Se liga, sem pescoço. Então, eu me espelhei muito, entendeu? Em uma pessoa dentro da igreja. Isso aí, vai. E isso ficou errado, tá ligado? Isso pra mim eu achei errado. Tipo assim, depois que eu fui aprender isso. Porque a pessoa, a gente vê assim, se espelha, pô, mano, aquela focada ali, aquela pessoa, pô, como é que ele é na igreja, mano? Pô, não, eu quero ser daquele jeito ali. É uma mano. referência. É uma Sim, referência. Aí Não- tu quer ser assim, mas quando aquela pessoa faz uma merda, tu toma um choque. Pô, foi logo ele, mano. Não que Aí a a pessoa que possa. Então, a pessoa que é fraca sai do evangelho por causa disso, cara. Sim. Acontece de sair do evangelho. Foi o que aconteceu isso comigo também. Então, mas depois que eu parei pra pensar, não, tá doido, pô. Tem que me espelhar em ninguém, não, pô. Tem que espelhar em Jesus, pô. É isso. Tá entendendo? Você terminou bonito, né? Terminou bonito. É, Terminou terminou. bonito, ainda bem. Mas é o que acontece na maioria dos casos hoje, do evangelho raso que a gente vive hoje, ô Gilson. Na O canela. evangelho, ele nos ensina a nos relacionar com a igreja. E nos ensina a nos relacionar com o serviço da instituição. E quando a gente se relaciona com o serviço da instituição e com a igreja, não que seja errado, porque isso faz parte Sim. da caminhada cristã, se relacionar com o serviço. Mas isso não pode ser tudo. E o fato de se relacionar com o serviço e com a igreja, quando a gente vê que o serviço cai, ou quando vê que as pessoas que estavam no serviço caíram, a gente vai cair junto. Verdade. Mas a questão de estar relacionado com a palavra, embasado,
né? Que é lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho, é a tua palavra, a gente vai poder atravessar por diversas situações que vão continuar, embora esteja tudo desmoronando ao nosso lado. A igreja vai cair, o pastor é ladrão, a irmã adulterou, o irmão fez isso, fez aquilo, mas assim, eu sei que o meu Redentor vive. É isso aí. E, É isso aí. Eita, glória. e esse é o Forte. processo para que a gente continue de Então, pé. E o evangelho raso que hoje é ensinado é que é esse. As pessoas, elas são colocadas a se relacionar com a igreja, né? E quando ela se relaciona com a igreja ou com o que ela faz, agora eu vou apontar pro teu lado, valeu? Pode vir. Vem com tudo. Pode Vou vir, pegar mano. ele agora. Então, assim, por exemplo, eu já tive envolvido com questão de pessoal do Ministério de Louvor. Por exemplo, o cara do Ministério de Louvor, ele é o quê? Ele é um adorador. É. Né? Ele é um adorador. E o adorador, ele vai fazer o quê? Ele adora com instrumento ou sem instrumento. Verdade. Ele adora quando tá frio e quando tá sol. Quando chove, enfim. Então, assim, aí a gente já vê diversos caras que eu já tive a oportunidade do cara passar um processo que ele teve que ficar fora do Ministério do Louvor, tirou a guitarra dele. Quando tirou a guitarra dele, ele não sabia o que fazia. Eita. Porque ele só sabia tocar. E aí ele vai pro banco e fica sentado, olhando, perdido de um lado pro outro, o cara não adora. Então, assim, você vê que é o caso típico de alguém que é relacionado com o serviço, com o que faz. Eita, meu Deus. E não relacionado com a palavra. Rapaz, Não é relacionado com Cristo. Vou lançar uma polêmica aqui. Então, Não, isso mas se é realidade estende. mesmo, cara. Isso se estende Sim, pra verdade, nós. verdade. Quem sou eu sem o microfone? E se meu pastor Sim, verdade. E se meu pastor hoje decidir parar de me colocar para pregar porque alguma coisa aconteceu? Eu vou continuar pregando no trem, no ônibus, eu vou continuar evangelizando o vizinho do lado, batendo um papo com ele, falando de Jesus, ou eu só sei atuar quando eu estou na frente do microfone ou eu estou na frente da câmera? Então, assim, isso é se relacionar com o serviço. Sim, sim. É se relacionar com o que você faz. E nós fomos chamados para ser muito mais do que aquilo que nós fazemos. Verdade. Verdade. Nós fomos eleitos em Cristo, Verdade. né? Para que a gente pudesse, como missão, primeiramente, proclamar a palavra dele e amá-lo acima de todas as coisas. É isso. Eita, isso. forte, Barão. Deixa eu fazer a primeira perguntinha aqui da galera. A galera fez, ó, deixamos uma caixinha de pergunta lá no Instagram, né? Vem. E a galera veio. Pega quente, aquela que tá borbulhando. Aquela fervendo, aquela fervendo. Ah, vai devagar. Não, vamos começar Daqui com a pouco eu vou mandar mudar o nome do podcast, os polêmicos. Vamos lá, perguntinha tá tudo aqui. tão bem, cara. Perguntinha na caixinha de pergunta aqui. É o seguinte. A primeira, como faço para identificar na minha equipe ou na igreja, eu tô falando dentro da igreja e fora da igreja, né? É. Alguém capaz de liderar. Como eu identifico alguém capaz de liderar dentro da igreja ou fora da igreja? Eita, rapaz. Aí. Então, a liderança, geralmente, o cara já nasce com ela, né? Ele já é um líder nato. E tem pessoas que ele tem isso e não percebeu. Verdade. Não ativou, né? Não ativou. É. E às vezes, no off. você, como um bom líder, você vai olhar e falar, pô, esse cara tem potencial. Nem ele acredita nele, Verdade. mas eu vou fazer com que ele acredite. É, isso aí. E aí, esse é o ponto. Você vai sempre prezar. A primeira questão do líder, cara, eu vim de uma escola de liderança que ela me ensinou assim, tanto fora da igreja quanto dentro. Fala que o líder primeiro precisa ser exemplo. Sim. O líder é exemplo, ensina, instrui e orienta. Só depois cobra. É isso aí. Eu não posso te cobrar sobre nada que nunca te ensinei. Verdade. Eita. Forte, hein? Eita. Você é Peguei forte isso aí, aí, hein? Pega, Brasil, pega! Eita, essa foi meu Jesus. Não posso te ensinar sobre nada, não posso te cobrar sobre nada que nunca te ensinei. Verdade. Então, assim, primeiro ele tem que ser exemplo de todos. Exemplo de caráter, exemplo de trabalho, exemplo de postura, de pai de família, exemplo de bom funcionário, do cara que tem que chegar na hora, sair na hora, cumprir as diretrizes da empresa, enfim. E dentro da igreja, um cara que é obediente, um cara que ouve o seu pastor, um cara que está ali sempre pronto para ajudar, para servir. E a questão da liderança que as pessoas às vezes confundem é isso, que o líder é o que manda. Uhum. Uhum. Não, o líder é o que serve a todos. É isso aí. É o que a isso Bíblia aí, vai falar. É isso aí, é isso aí. O líder não é quem Jesus, manda eu mais. te amo. É O líder, forte, o mano. líder não é quem manda mais, o líder é quem serve mais. É isso aí. Porque se você está disposto a abdicar do teu tempo para que faça a vida do outro melhor, você já está no bom princípio de liderança. E para poder identificar o cara, ele tem que ter essas características. Ele primeiro tem que ser alguém que ele seja exemplo,
que ele esteja disposto a ensinar, Sim, que ele verdade. esteja disposto a aprender, que ele esteja disposto a gastar o tempo dele para que ele possa fazer com que a vida das pessoas possam ser melhor. Sim. Então, a partir daí, você fala, pô, e muita gente já faz isso, e o cara nem sabe que é líder. Nem sabe, né? Verdade. É verdade. Verdade. Ele nem sabe que é líder. Aí você viu isso, você fala, pô, esse cara é bom, eu vou investir nele. Eu vou pegar esse cara e vamos trabalhar nele que Jesus vai fazer uma grande obra. Ou então eu vou pegar esse cara aqui dentro da empresa, vou investir nele, porque esse cara pode ser um supervisor, esse cara pode ser um gerente, esse cara pode ser alguém que tem condição de levar com clareza o que a empresa espera. É isso. Como o senhor organiza a demanda? Essa questão aí, casa, igreja, família. Porque a gente vê muita gente cobrando, né? Às vezes, serviços, como a gente tem falado dentro da igreja. Só que existem prioridades. Para o senhor, o que seria a prioridade dentro disso tudo, dessa demanda? A demanda, no caso do trabalho, junto com a demanda da igreja, correto? Sim, os Isso. dois, né? Eu falo muito isso, né? A gente já falou até lá na igreja a respeito do tripé, né? Que existe um tripé da vida, que aí, desse modelo que nós vivemos hoje, que é a casa, a igreja e o trabalho, né? E o que a gente vai precisar sempre é muita inteligência emocional para poder lidar com tudo isso. Porque aonde você der mais, vai faltar do outro lado. Se você Sim. for um cara só trabalho, falta na família e falta na igreja. Se você for um cara só igreja, falta na família e, consequentemente, você pode deixar de dar no trabalho também, porque eu já vi algumas coisas acontecendo de gente que, às vezes, tinha alguma atividade para fazer na igreja, mas ele também tem trabalho. E ele Sim. falta o trabalho para poder ir para a igreja. Tá errado. Não, tá muito errado. Tá errado. Muito errado. E aí, É mais. Aí, Ó, igual aquele. e aí, ou então ele vai ser de tudo, ou então ele vai ser aquele cara festeiro. Em primeiro lugar, minha família. Família pra lá, família pra cá. Numa semana ele tá numa festa num lugar, tá na comemoração no outro. E esse tripé fica desequilibrado. Então ele vai precisar ter esse equilíbrio, né? E a Bíblia vai nos ensinar muito bem a respeito disso. Que, acima de tudo, primeiro a gente precisa amar a Deus, vai vir a família, o trabalho junto com a igreja, sim, sim. né? Porque se eu não trabalhar, eu também não como. É verdade. Não tem E o como. Varão não gosta de comer, né? E gosto de comer. Isso aqui brinca direitinho, né? Brinca. O Varão gosta de uma buchada aí. Não, mas é isso, é. E a questão dessa importância é poder gerar esse equilíbrio para que você consiga atuar em todas as áreas e que você atue com louvor. Porque eu preciso ser um bom funcionário, Exatamente. porque é ali que eu tiro meu pão de cada dia. Foi Deus que me abriu aquela porta Sim, para poder sim. sustentar minha casa e minha família. E eu preciso honrá-los da mesma forma que eles me honram todo final do mês com o meu pagamento na conta. Como da mesma forma eu preciso honrar a Deus com o dom e talento que Ele me deu e servir no ministério, e tendo que conciliar Exato. tudo isso. Aliás, afinal de contas, eu queria até abrir um parênteses aqui Eita. relacionado a isso aí. Vai. Forte, vai, Varão, vai. Tá? Direcionar ali pro pessoal. A gente sabe que a galera sempre acusa o pastor de ladrão, que o pastor ele tem casa, ele tem carro, Eita, que ele tem misericórdia. isso, que não faz nada porque o cara vive da obra e não sei o quê. Mas com os estudos que a gente tem hoje dentro do Brasil, com a quantidade de pastores, eu acho que não chega a 5% de pessoas que realmente vivem da obra de Deus, né? Vivem integralmente para aquilo. E são centenas de milhares de pastores que Sim, existem, sim. que existem no Brasil hoje. E aí o que acontece? São homens simples, cara, que os caras saem de manhã para trabalhar, pegam uma condução de 2 horas e voltam. Outros estão no sertão, montado no jegue para ir pregar nas suas igrejas. Verdade. Outros estão no Amazonas, atravessando o rio de canoa, de barco, né? Alguns moram no interior, vão pregar de bicicleta. São obreiros, pastores, são homens que são líderes de suas congregações. E assim, o cara ainda depois de tudo isso, de 2 horas para ir, 2 horas para voltar do trabalho, perturbação, porque nenhuma empresa hoje em dia o cara trabalha com tanto sossego, porque as empresas hoje exigem cada vez mais de nós. Muito. E o cara ter que chegar à noite e ainda ministrar uma palavra. Ter que Rapaz, tirar algo de Deus, tanto quem canta quanto quem prega, Sim, verdade. para ele poder entregar algo para a igreja dele, porque ele não é entendeu, fácil, não. mano. porque Não é ele, mesmo. porque ele entendeu que o chamado dele é aquilo, que Deus chamou ele para alimentar aquele povo. E às vezes você vai ver um cara que ele não tem nem muita instrução, né? Ele fez um seminário simples, ele aprendeu alguma coisa muito simples. Ele não é Hernandes Dias Lopes, não é um Subirá, não é um Malafaia, mas é um cara que está disposto a fazer aquilo que Deus chamou para ele. Sim, verdade. E aí depois vai vir a ovelha e ainda fala, por que o meu pastor não prega igual o Malafaia? Ele não vai pregar.
Ele não vai pregar porque ele não está dedicado somente a fazer aquilo. Ele não tá. Ele tem outros. Ele tem que conciliar a família, a casa, Sim. a igreja e seguir com o chamado dele. Então, assim, eu queria deixar um abraço para esses homens, né? E também tem mulheres que são valorosas, assim, que sim, entenderam muito. o que Deus chamou para fazer e com muito esforço e muita luta fazem, ainda às vezes sendo criticado, mas entenderam que Deus chamou eles e que eles estão acima de qualquer tipo de crítica. Deus abençoe vocês. É forte. Muito forte, muito Rapaz, eu forte. tenho uma pergunta aqui, rapaz, que me deixaram uma deixa aqui no grupo ontem. E lá vem ele, cara. Rapaz, eu tava estudando essa aqui, eu falei, que isso, Tá gente? estudando, Gilson, pra É, isso? Rapaz, tá estudando. Varão estudioso. Farol que estuda. rapaz. Tá aqui essa pergunta, vamos lá. Quais são os maiores mitos sobre liderança que você encontrou na igreja e no mercado do trabalho? Posso falar? Mitos. O mito é uma coisa que a pessoa vive achando que é certo, mas é errado. Correto? Não, sim, sim. Usar bermuda. Aí não, mano. Eu peguei na época que só podia andar de calça, varão. Que isso? Perna porque- toda branca, pai. Porque essa questão Dá uma do que vela, o Eric tá falando é uma questão de uso e costume. Sim, né? os costumes. E tem pessoa que ela aprendeu daquele jeito e ela simplesmente repassa do que ela aprendeu, sem ter que buscar como seria. E até aí, beleza, porque Deus chamou cada um para poder trabalhar dentro da área. Se o cara se sente à vontade andando Verdade. de calça e o outro da tatuagem também entendeu que aquilo ali não fere o relacionamento dele com Deus e o cara tá vivendo a vida, que Deus abençoe, que cada um sim. faça conforme entendeu o que foi chamado para fazer. Agora, dentro desses mitos aí, cara, uma das maiores coisas que, para a liderança em si, que é muito ruim, é o líder ser autossuficiente, ele achar que pode fazer as coisas sem que dependa de ninguém. Sozinho. Sozinho, E uma das características de um bom líder é que ele nunca pode deixar de aprender. Nunca. É isso O aí. líder ele está Todos os sempre dias. aprendendo todo dia. É isso aí. Embora ele tenha um modelo de como as coisas sejam feitas, ele precisa estar prestando atenção no liderado, porque o cara dali ele vai poder, de repente, tirar um modelo novo para fazer uma coisa melhor. Sim. Que seja melhor economicamente, que seja mais rápido, que seja algo que, se for dentro da igreja, que não está ferindo a palavra, que não está ferindo o modelo, mas simplesmente é mais prático para que seja feito. E esse é o ponto que a gente precisa estar sempre analisando as pessoas. E uma dessas coisas, o mito dentro da área profissional é o cara que acha que ele pode fazer tudo sozinho. É por isso que eu falei no começo que a característica do bom líder é aquele que senta para aprender. Sim. É o que vai ouvir, é o que vai trabalhar em conjunto. Porque só existe um líder porque existe liderado. Se não Verdade. existir liderado, não tem líder. Então a matéria-prima é as pessoas, são os liderados. Esse é o maior mito, achar que você vai poder fazer tudo sozinho e que você é autossuficiente, que você não pode aprender. Esse é o erro do maior líder na questão de profissional. E quando a gente traz para dentro da área eclesiástica, eu acho que é o mesmo ponto, com a questão de não querer aprender, de não querer ouvir Uhum. as outras pessoas, porque o líder nem sempre vai estar certo. É verdade. Verdade. Isso é uma verdade A verdadeira. questão de você ser líder não significa que você sempre vai estar certo. E quando você já parte desse princípio que em algum momento você pode errar e você está se analisando, já é um grande passo que Deus tem para começar a tratar o teu caráter, para poder estar tratando você como líder e te aperfeiçoando. E aí quando eu pego pastores e ouço pessoas falando, não tem que ouvir ninguém não, eu ouço só a Deus. Isso para mim é um grande mito. Porque a questão de que Deus também fala através de pessoas. Sim, Sim. com certeza. E Só às, que é uma vezes, mula. e às vezes eu tô tão fechado na minha noia, eu tô tão fechado nas minhas convicções, que eu tô sem tempo para poder entender o que Deus está tentando falar. Ele está tentando falar comigo de qualquer jeito, mas eu não tô entendendo. Mesmo o cara de Balaão teve que levantar uma mula. Uhum. E aí eu não tô entendendo, mas aí quando eu não tô entendendo, o que Deus vai fazer para poder me trazer de volta? Ele vai usar alguém. Então é por isso que é sempre importante ouvir as pessoas, porque a razão nunca ela vai ser absoluta com o líder. O líder que vai estar disposto a aprender, ele vai estar disposto a ouvir as pessoas sempre. Ai, Jesus. É isso. Felipe, É forte. tem mais alguma aí pra lançar Tem- pra não, ele? Deixa eu vir com mais uma. Deixa eu vir com mais uma aqui. Olha só, a galera. Ó. Eita, meu Deus. Varão, vem com tudo, Varão. Vem não, Varão. Olha Solta só. essa, solta essa, solta olha, essa. Olha essa daqui, hein? Sem pena. Posso tacar a marcha, Gil? Pode tacar baixo. Olha só. Jesus, Ó. tem misericórdia de nós. Ah, Jesus.
Como eu posso liderar alguma coisa se eu não lidero minha casa? Não tem como, pai. Bora, mandaram isso, Não, mandaram isso. Mandaram ou foi tu que escreveu isso? Como eu posso liderar? Meu Deus, cara. Aí é forte, pai. Não, dá não, varão. Dá não, irmão. Não E tem agora? como, não Dá não. existe. Então, a pessoa mesmo já sabe, né, cara? Isso é bíblico, é a orientação do apóstolo Paulo para Timóteo. Ele vai dizer que o cara Até que... beber uma água. Varão, deixa eu beber aqui antes de eu responder. Barão, me dá uma aguinha Segura aí, também, outra aí. gente. Dá outra aí. Foi pesado Caramba. demais essa. Como eu posso liderar alguma coisa se eu não lidero minha casa? Não tem como, mano. Não existe. Vou te ser sério. Vou deixar o Fabiano responder essa. É com ele, pai. As furadas sobra toda pra mim. Amanhã sou eu que tô na rua e o pessoal comentando lá no meu Instagram. Não, a gente sabe que tem lados aí que é complicado. A orientação bíblica, né? O apóstolo Paulo deixou pra Timóteo, lá tá escrito na capítulo 3, lá tá dizendo, tá falando em Timóteo que é o seguinte, que quem não governa a sua casa, ele não vai poder tomar conta das coisas de Deus. Sim. Né? A grande realidade é que a primeira igreja é a nossa casa, né? Eu sou pastor primeiramente da minha esposa, sou pastor do meu filho e preciso andar com as coisas da minha casa em ordem. Se eu não tiver esse princípio, tudo que eu tô fazendo do lado de fora é fake news. É fake, porque eu tô fugindo do princípio que Deus nos orientou, que é a questão de você, o que vai dizer do presbítero, do cara, ele tem que governar a casa dele, tem que ensinar os filhos dele, porque a grande realidade por que a Bíblia fala que a gente vai se surpreender naquele grande dia É verdade. com a volta de Cristo? É o seguinte, irmão, a primeira coisa que Jesus vai perguntar pra gente não vai ser sobre a minha igreja de 5.000 membros. Ele vai me perguntar, e a mulher que eu te dei? É. Verdade. Segura. E teu filho? E a herança que eu te dei? O que você fez com ela? Porque na maioria dos casos, o que a gente encontra hoje, mulher que é filho de pastor, né? E pode falar disso. Eu também já ouvi diversas coisas, muitos casos que a gente encontra de filho de pastores, né? Que hoje eles têm raiva da igreja. Sim. Muitos. Que não querem se relacionar mais com a igreja, porque o pai ele foi negligente no cuidado com a família para que pudesse tá tomando conta da igreja, e a questão de tomar conta da igreja fez com que os filhos se perdessem. A família ficava em segundo plano. A família ficou em segundo plano. E aí eu tenho até outro ponto para poder falar sobre isso. Dá tempo? Pode falar, varão. Fala, Solta, varão. Solta, varão. O Barão tá doido pra tacar marcha. Já meteu a primeira, agora vai tacar a segunda, pai. Vai, Barão. E a grande realidade é que a gente se perde em algumas coisas. Uma vez eu preguei sobre isso e eu fui até muito mal interpretado, onde eu preguei a mensagem. Quando vai falar lá de João 2, quando o João ele diz que ele só é amigo do noivo. Uhum. Ele fala assim, a noiva é do noivo e eu só sou o amigo. E aí se conta lá nas histórias antigas de Israel que é o seguinte, que antes do casamento o noivo não podia ter o encontro com a noiva. Então ele tinha um amigo que esse amigo levava todos os recados para a noiva, levava os presentes, Sim, sim. levava tudo para ela, porque ele usava dessa responsabilidade. Ele era o amigo do noivo. Só que em alguns casos que se contam, o que acontece aqui naquela leva de presente, que naquela troca de informações, O cara se apaixona pela noiva. ele se apaixonava pela noiva ou fazia com que a noiva pudesse se apaixonar por ele. Aí não, velho. Aí não dá não, varão. Como é que vai isso? E aí, vamos lá. Quem é a noiva? É a igreja. E quem somos nós, os pastores? A gente só é amigo do noivo. A única coisa que a gente faz é servir a Peguei. igreja. A gente não pode se apaixonar pela igreja nem fazer com que ela se apaixone pela gente. Isso, Varão. Porque a igreja, ela tem um dono. A noiva, ela tem um noivo que espera por ela. É verdade. E alguns casos, esses casos, o pessoal se apaixonou tanto pela igreja que deixou a família de lado. E é sobre isso que Deus vai falar com a gente. O nosso papel é só servir a igreja, cuidar, zelar por ela, se for preciso, dar a vida por ela, como foi dito que a gente teria que dar a vida pela igreja. É o desgaste diário que nós temos, mas assim, fazer com que ela se apaixone por nós,
é uma outra característica de um líder lobo, Eita. que ele faz com que a igreja seja dependente dele, não gerando oportunidade para que outra pessoa venha, assuma, para que outros liderados cresçam, porque ali quando ele faz com que a igreja se apaixone por ele faz que a igreja ande dependente dele para Sim, tudo. sim. E que se ele não tiver, as coisas não andam. E nesse ponto também, ele cresce tanto, ele cresce, fica ali naquela medida da igreja, que ele não permite que ninguém cresça mais do que ele. Ali é ele Medo que de dá as perder. ordens, com medo de perder. E esse é um dos pontos. Então, assim, é por isso que a gente não pode fazer com que a noiva se apaixone por nós, porque ela tem um noivo. E nem nos apaixonarmos por ela ao ponto de ter que deixar a nossa família. isso É aí. duas coisas importantes, né? Muito Entra bom, muito muito bom. no que o senhor falou acerca do equilíbrio. Pessoas que olham dessa forma e fazem dessa forma criam um desequilíbrio que muitas das vezes arruinam a vida dele, tanto pessoal com a sua família, quanto com a igreja. Uhum. E outra coisa também que eu acho interessante nisso, que eu penso o seguinte, uma pessoa dessa, ela não tá edificando o reino de Deus. Ela tá montando um império, pra mim. Sim. Ela tá montando o seu império, de maneira que ela é soberana, ninguém é mais do que ela. Até Cristo já deixou de ser maior do que ele. Ele botou Cristo pra fora. Cristo tá lá na porta batendo. Eu ia falar isso agora, nem tá. Não tá. Eu me esqueci o nome qual das igrejas, das 7 igrejas da Ásia, que Jesus tá batendo na porta lá, porque ele já tá do lado de fora. Eu não lembro de cabeça agora qual é. Pra tu ver, o cabeça da igreja Já tá colocado fora. pro lado de fora. É onde eu vejo que as pessoas, elas montam impérios e esquecem o reino. Porque se a gente para e imagina, geralmente, num reinado, o rei dá a vida pelo seu povo. No império, não. O imperador, ele coloca os seus liderados para dar a vida por ele. E é o que acontece. Verdade. Esqueceram o noivo do lado de fora. Esqueceram. Esqueceram. Como é que pode? Não tem como. Complicado, né? Isso é o que acontece na maioria das igrejas, né, velho? Hoje tá acontecendo direto isso aí, mano. O nego tá deixando Jesus pra trás e tá focando em, eu vou falar a realidade, em bens materiais. Em construir um império, construir, ter um... tipo o quê? Ter uma visualidade boa. O nego vê como é que ele tá bem. Nossa, só o império que ele montou. Olha o castelo. A maioria das pessoas tá curtindo mais por causa disso. Mas em buscar mesmo, trazer alma pra Jesus. O nego não tá focado muito nisso. Voltamos ao início. Nem tudo que dá certo Quer dizer que tá certo. é certo. E aí você vai olhar e vai, tá dando certo. E tal. Tá dando certo dentro do que ele se propôs a fazer, mas fora do propósito de Deus totalmente. É isso aí. Eu quero levantar um outro ponto em relação a isso aí. Não é só a questão de... Lá em Apocalipse eu gosto muito da questão das cartas por isso, né? Quando a gente falou anteriormente relacionado às pessoas que elas estão ligadas com o serviço, mas não estão ligadas ao noivo, ao Cristo, à causa de Jesus, a gente vai ver um outro ponto também do seguinte, da Apocalipse 2 também na carta aos Efésios, é o seguinte, ele está dizendo assim, eu conheço vocês, Verdade. eu conheço vocês têm boas obras, né? Vocês colocaram para fora até apóstolos aí que se diziam ser apóstolos e não eram, né? Eu conheço o trabalho de vocês, o quanto vocês têm sofrido por mim. Porém, eu tenho uma coisa contra vocês. Vocês abandonaram o primeiro amor. E aí qual é a pegada ali? A pegada ali é o seguinte, a igreja era boa de teologia, porque ela rejeitou os falsos apóstolos com Sim. falsas doutrinas. Era uma igreja que não deixou de trabalhar, ela continuava ativamente prestando serviço. Porém, o serviço que ela prestava era um serviço sem amor. Eles estavam trabalhando no piloto automático. E aí, o que acontece? Quando a gente faz essa questão de, às vezes, você se apaixonar tanto pelas causas da igreja, sem que Cristo esteja te orientando sobre aquela relação, a gente vai simplesmente trabalhar no piloto automático. É isso aí. E vai continuar simplesmente reproduzindo coisas que ouviu, Sim. fazendo coisas que fizeram antigamente, mas que são coisas que, de repente, não tem nem nexo. A gente não tem base bíblica, a gente só faz porque alguém fez. Verdade. Porque alguém falou que... E dali você vai repetindo na prática. Então, assim, não é sobre a questão da igreja estar muito cheia. Não é sobre a questão da igreja, ela tá trabalhando direto, tem atividade todo dia de segunda a segunda. Meu irmão, é a questão se o que está sendo feito com amor. Verdade. Está sendo feito com obediência. Está sendo feito com respeito.
está sendo feito dentro do propósito que Deus chamou para fazer. Porque a gente pode estar trabalhando, fazendo coisas para Deus, sem que Deus esteja nelas. É forte, é princípios, né? São os princípios. Nós não podemos perder esses Fala aí, Felipe, tem mais alguma princípios. pergunta, Eric, agora? Cara, eu vou te ser bem sincero. Visando a questão da liderança dentro da igreja. Vamos agora tratar agora aqui dentro. Vamos esquecer um pouco lá de fora. Dentro. Dentro hoje. A gente vê que a igreja ela vem quebrando vários tabus que vêm de passar, de anos atrás, de muitos anos atrás. Hoje, como lidar com o passado, com a religiosidade passada e com muito liberalismo que tem hoje dentro das igrejas? Voltamos ao ponto da questão do equilíbrio. Né? É o que Paulo nos ensina. A gente vê dentro do texto bíblico, a Bíblia nos ensina a todo momento a ser equilibrado. Né? Antigamente o pessoal era reprimido à beça porque não podia usar um batom, não podia botar um brinco, não podia usar isso, aquilo, ou não podia jogar bola, ou tinha que andar de calça, ou tinha que fazer, beleza. Descobrimos que Deus não estava tão atento a essas coisas, né? Que era que era só fazer as coisas com ordem e decência e sem que pudesse ferir o nome dele. Eu vou te ser sincero. Se liga nisso. Uma certa vez, um irmãozinho, muito tradicional. Aí ele virou e falou assim: vamos chamar ele pra jogar futebol? Vamos jogar futebol, vamos jogar bola, vamos jogar bola. Ele, pô, não posso jogar futebol, não. Mas por que tu não pode jogar bola? Ele tá escrito na Bíblia. Sério? Pô, varão. Já sei que ele vai mandar. Eu vou te falar. Já sei que ele vai Terminou? mandar. Termina que eu... Peguei. Termina aí, varão. Vai. Não, tá escrito na Bíblia ele. Aonde tá escrito, varão? Para a bola, cara. Tira a trave do teu olho. Para a bola. O parabola, ele cara, que tá escrito. Não, cara, é parábola, cara. Cara. Não, mas rapidinho. Mas falando uma coisa que real mesmo, que eu vivi isso aqui. Tinha 2 amigos. E aí eu falava, pô, vamos pra cachoeira, cara. Vamos lá. Pô, cheguei lá, os caras tava de calça, blusão. Todo mundo família ali. Falei, cara, por que tu não trouxe bermuda, não? Pô, cara, não posso não. Não posso não, porque alguém da igreja vai me ver. E aí vai dar ruim pra mim. Eu tenho que tomar banho assim mesmo. De calça e blusão, mano. O varão foi e mergulhou. Varão, peguei essa época também. E aí eu falei, cara, pra que isso, cara? Entendeu? Hoje em dia, trazendo, você fez a comparação do passado e hoje. É a questão da tradicional com a atualidade hoje em dia, de hoje, camiseta, bermuda, pá, chinelo, boné. Vontade, cara. Tá entendendo? É fogo, cara. É dentro dos princípios, né? Tudo com ordem, com decência. A gente sabe o que é certo e o que é errado. A gente não vai lá pra ficar mostrar meu físico, apesar que eu sou bonito pra caramba, né? Corpão desse sarado, né? Não. Ó, peitolão. Sempre ele com uma gracinha, né, cara? Aí, Felipe, vai fazer o churrasco hoje? Pega a maminha. Pega a chuleta. Eu agradeço a Deus que eu já casei, entendeu? Minha mulher me fala todo dia, meu preto é lindo. Meu Deus do céu. Todo gostoso. Maravilha. Vamos voltar como o pastor falou no início. Mentira do inimigo. Volta. Vamos lá, pastor. E aí, terminando a pergunta, a gente vê um período onde as pessoas eram uma repressão muito grande. E hoje, a gente já avança para onde as pessoas estão livres demais. Sim. A gente saiu da liberdade, é o que Paulo fala aos Gálatas. Vocês têm que tomar cuidado para não sair da liberdade e não torná-la uma libertinagem. Sim. É isso aí. E hoje a gente sai da liberdade para a libertinagem. Eu fui numa igreja aí grande, não posso falar o nome porque é questão de educação. Mas assim, cara, pessoa de top, com a barriga de fora, blusinha de laço dado aqui. Entendeu? Assim. Aí você vai... Aqui a gente não tem isso, aí, não. tipo Quiser falar o assim, nome, pode falar, não tem problema não. Segura, Bruno. não. Tá Aí, louco? que Vai que nessa. acontece? Deixa ele. Aí que acontece? Não temos estrutura pra segurar processo, não, Gilson. Aí, tipo assim, gente que vai pro altar de alça, de blusa de alça. Sim. Enfim, então assim, por que a gente, quando vai ao fórum, por que quando a gente Exatamente. vai a outros lugares, se você vai numa entrevista de emprego, se você vai a algum lugar, você quer se vestir bem, você não quer mostrar
às vezes, vulgaridade, você não quer mostrar, às vezes, é a questão de ficar com aquele físico do peito de pombo, né? É. Porque isso é lascívia também, né, varão? É verdade, verdade, verdade. Então, assim, porque você quer ali para mostrar você como pessoa, como alguém que pode ser funcionário daquela empresa. Porque quando a gente vai para a igreja, a gente perde esses princípios, já que ali é a casa de Deus, ali a gente está na presença de Deus, precisa respeitar o ambiente da forma que ele precisa. E aí, pegando esse gancho aí do que o Felipe falou, a gente sai dessa parte da liberdade para a libertinagem, de gente que hoje está sem noção, mas a gente não sabe se é sem noção, porque as pessoas realmente não foram orientadas pelas suas lideranças de como deve se portar, até porque tem gente que tem orientação, mas ele decide continuar vivendo o evangelho da maneira dele. Verdade. Né? Não é aquela questão mais, você pode estar cheio de problemas, vem até mim, Sim. mas você não vai permanecer como era. Verdade, Né? verdade. Cristo nos chama para ir até ele, mas não é para permanecer como nós éramos antes. É isso aí. E aí essa questão da repressão levava ao ponto do seguinte, olha o que o cara responde para ele, os irmãos da igreja vão me ver aqui. Aquilo ali não foi uma coisa que ele adotou no coração dele como algo que é para agradar o Senhor. Ele adotou aquilo como medo de alguém ver ele. Exatamente, e que ele esteja... isso aí, foi como Então, assim, medo. a gente, nesse caso, quando não tem essa transformação, que ela é de dentro para fora, a gente acaba sendo acostumado a servir doutrinas, a servir homens, a servir Verdade. pessoas. A gente fica mais preocupado com as pessoas do que vão achar da gente do que Deus acha de nós. Sim. Então, era um ponto que se vivia antigamente, se ensinava. E hoje, dentro dessa liberdade, a pessoa também perdeu o sentido das coisas e fala assim, caramba, o que Deus acha disso? É verdade. Será que eu parei de frente pro espelho e falei, Senhor, com essa roupa eu te agrado hoje para ir? A galera perdeu essa questão de pedir orientação a Deus no que vai fazer, né? Verdade, verdade. Gente, estamos caminhando pro final, passa rápido, né? Queria só deixar aqui uma perguntinha do final. Essa eu deixei pro final pra ele. Ele acaba respondendo essa pergunta, Felipe vem com louvor, você ora e a gente finaliza. Amém. Beleza? Então, a última pergunta que tem aqui, o pastor Fábio Bahia, é essa pergunta aqui. Qual conselho você daria para alguém que deseja desenvolver suas habilidades de liderança cristã? Então, sobre liderança cristã. Primeira coisa, quem quer ser líder precisa ter um liderado. Você não pode ser líder sem nenhum... Um pastor precisa ser pastoreado. Um líder precisa ser liderado. Sim. Né? Muito cuidado para quem tem um pastor que não é pastoreado por ninguém. Né? Todo pastor precisa ter um Debaixo de uma pastor... cobertura. Alguém que fale ao coração dele, alguém que ouça ele, alguém que ore junto com ele nos momentos de dificuldade, porque o ministério pastoral é muito difícil. Sim, É um verdade. ministério muito solitário, aonde você orienta todo mundo, mas às vezes ninguém te orienta. Onde você aconselha todo mundo, mas muitas das vezes ninguém tem um conselho para te dar. É a questão de você ligar para todo mundo e nos momentos que você está sozinho, não tem ninguém que te ligue. É isso. Geralmente a ovelha ela cobra muito do pastor a questão que o pastor não me ligou, o pastor não fez isso, não fez aquilo. Agora, vamos fazer uma retrospectiva. É só a gente praticar empatia, se colocar no lugar do outro. E aí você fala assim, e você? Quantas vezes você ligou pro teu pastor esse ano? Quantas mensagens você mandou para ele, perguntando se ele estava bem, se estava tudo legal com ele? Ele é um homem igual você, somos líderes. Mas uma questão do líder é que o líder também precisa de ajuda. Todo líder precisa de pessoas. E assim, o líder, ele não tá, ele tá fadado ao erro também. Sim. A questão é essa, o líder, ele não é perfeito. Nós vamos caminhar segundo a perfeição de Cristo com a ajuda dele diariamente. E para que, voltando à questão da pessoa aí, primeira coisa, ele precisa estar debaixo de alguém que o oriente. Ele precisa ser obediente. Precisa querer aprender sempre. Querer aprender sempre. E realmente ter convicção que Deus chamou ele para aquilo. Se você tem convicção que Deus chamou para liderar, ou se alguém que é o seu líder olhou para você e falou assim, cara, vi uma capacidade em você. Que existem essas 3 características, né? Para a questão da liderança. Quando você sente internamente, quando você entende que Deus te chamou, tu queria até correr daquilo, mas toda hora tá caindo alguma coisa para tu liderar. Toda hora tá caindo algo na sua mão para você poder fazer. E aí você pega disso e você vai começar a desenvolver as habilidades. Porque assim, aí eu volto,
Michael Murdock. Michael Murdock. Porque aquele que não senta para aprender, Não pode ficar de pé pra... jamais poderá ficar de pé para ensinar. É isso aí. Então, o princípio de toda boa liderança, seja obediente ao seu líder, aos seus pastores, seja alguém disposto a aprender, cole com ele, ande assim como Elias andou com Eliseu, como Timóteo andou com Paulo, absorve dele tudo que você precisa absorver e deixa que Deus vai fazer o restante, porque quem te Amém. chamou Vamos. para boa obra é ele que vai cumprir até o final. É isso. Galera, queremos agradecer vocês por mais um podcast junto conosco. É muito assunto. É muita coisa que dá vontade de perguntar. Faz a Mas, parte dois, infelizmente, o tempo passa muito rápido, Parte muito dois. rápido. Eu quero te pedir, por favor, se inscreva no canal, ative o sininho, compartilha com seus amigos, com a sua família, como a gente sempre fala. Segue nós lá. Isso vai ser bênção pra tua casa, pra tua família e pros teus amigos, tá bom? Eu vou estar aqui orando pra nós estarmos encerrando e Felipe logo em seguida vai estar cantando louvor. Eterno Deus e poderoso Pai. Senhor, graças te damos por mais um podcast, Senhor. Um segundo, ó Pai. E entendemos que o Senhor está na direção de tudo e o Senhor nunca perde o controle, ó Pai. Senhor, queremos te entregar todas as lideranças do Brasil, ó Pai, em tuas mãos, ó Pai. Porque sabemos que o Senhor está com a mão sobre a nossa nação, ó Pai. E nada tem fugido do teu controle, ó Pai. Senhor, dê sabedoria para cada líder, dê visão diária para esses líderes, ó Pai. Também te pedimos que os líderes da igreja evangélica, ó Pai, venham deixar os status de lado e venham ser mais unidos em prol do teu reino, ó Pai. Que precisamos entender que a honra é tua, a glória é tua, é tudo para o teu nome ser engrandecido, ó Pai. E para que vidas venham ser alcançadas, Senhor. Deus, nesse momento queremos te entregar mais esse podcast em tuas mãos, que está se findando e criando que grandes coisas, Senhor Pai, o Senhor tem feito e irá fazer através das nossas vidas, ó Pai. Te entregamos o pastor Fabai em tuas mãos. Ele, a casa e a família do teu filho, ó Pai. Ser com ele, Senhor. E ser com cada um que está nos assistindo, ó Pai. Independente do horário, Senhor. Que a tua graça, Senhor. Que a tua paz, Senhor. Que o teu Espírito Santo venha entrar dentro dessa casa, dentro desse lar, ó Pai. Dentro dessa vida, Senhor. É o que te pedimos e te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém. É o Senhor, digno de louvor, na cidade do nosso Deus, seu santo monte. A alegria de toda a terra. O Senhor em quem nós temos a vitória, que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor. Aleluia. Pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor. Pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Aleluia. Obrigado, avivados. Obrigado, avivadas. Desde já decretamos, como o pastor Fabai falou,
toda a honra e toda a glória seja dada ao nome do Senhor. Que Deus te abençoe. Até a próxima. Bora. Fique na paz. Tamo junto.